Vamos então a caminho da terra prometida. Alguma vez mudaram de casa? Quem é que aqui já mudou de casa? Ok. Eu confesso que já mudei de casa algumas vezes. Até aos 15 anos vivi em 3 casas em Portugal. Com 15 anos, dos 15 até aos 21, estive nos Estados Unidos e em 6 anos habitei em 6 casas diferentes. Dos 21 até casar, e não vos vou dizer há quantos anos é que casei, mas então dela vivi em mais 3 casas e depois de casarmos já fizemos 3 mudanças. Portanto, cansei só de constatar que já foram 13 mudanças de casa ao longo desta vida. Mudar de casa não é fácil, mudar de casa cansa, mudar de casa custa. Eu sei por experiência própria que por vezes demora tempo até recuperarmos de uma mudança de casa. A mudança de casa que nós estamos a falar agora é uma mudança de casa por volta de 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Devia ser uma mudança bem mais complicada. Quando nós paramos e olhamos para o texto e imaginamos isto, Êxodo capítulo 12, versículo 37, que eu li há bocado, ele dizia que saíram do Egito 600 mil homens a pé, sem contar com as crianças. E a verdade é que também as mulheres não são mencionadas. E o texto ainda acrescenta a esses 6 mil, sem contar crianças nem mulheres, uma grande mistura de pessoas, diz o versículo 38. Então, quando nós olhamos para Êxodo 12, versículo 37 e 38, nós deveríamos notar, em primeiro lugar, que a história do Êxodo é uma história de centenas de milhares de pessoas. Não é aquela viagenzinha, não é uma pequena excursão, não é aquele grupinho de pessoas que de vez em quando nós vemos em alguns filmes. Provavelmente, juntando as crianças e mulheres aos 600 mil homens, se cada um tivesse 2 filhos, o que naquela época seria muito pouco, já estava 2 milhões e 400, mais as outras pessoas, estamos a falar mesmo de um grupo muito, muito grande. Então a primeira ideia e a primeira imagem que eu gostava de colocar na vossa mente é que esta mudança não é uma mudança apenas da família de Abrão, é a mudança da descendência toda de Abrão e mais alguns que se juntaram a eles. E recordo que o Senhor Deus tinha dito a Abrão que iria fazer dele uma grande nação, que seriam maiores do que as estrelas que ele conseguia contemplar no céu. Então, tentem imaginar, só para terem uma ideia, a área metropolitana do Porto, eu fui consultar e ao que parece somos 1,8 milhões de pessoas. Então estamos a pensar, todo o Porto agora vai-se embora. Todas as pessoas aqui da grande área metropolitana do Porto vão partir. Conseguem imaginar agora o número de pessoas que são? Os mortos pelo Covid agora parecem muito pouquinhos, quando a gente pensa em todas estas pessoas a saírem. Vamos ler Êxodo capítulo 13, versículo 17 a 22. Nós esta noite vamos nos concentrar nestes 6 versículos, Êxodo 13, 17 até 22. O texto, na tradução que eu tenho em mão, diz assim: Quando Faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse, para que caso enfrente guerra o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente: certamente Deus vos visitará e levareis daqui os meus ossos. E assim partiram. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. É este o texto que nós vamos meditar esta noite. Nós podemos ver aqui os primeiros passos da jornada a caminho da terra prometida.
O Deus que mostrou que era Senhor, nas últimas semanas nós temos visto isto de uma forma terrível em cada uma das pragas, Ele agora vai mostrar outros atributos. E eu gostava esta noite que vocês pudessem sublinhar alguns atributos que nós podemos ver do Senhor Deus olhando para estes 6 versículos. Olhando para o versículo 17, eu vejo que Deus é um Deus amoroso e cuidadoso. Normalmente as pessoas costumam dizer que o Deus do Velho Testamento é um Deus muito violento, é um Deus mau. E eu gostava que vocês olhassem para o versículo 17 e vejam como ele é amoroso. Quando Faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse para que, caso enfrentem guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus foi amoroso. Eu faço esta afirmação. A pergunta que vocês agora poderão estar a pensar aí, mas ele foi amoroso com quem? Foi amoroso com quem? Bem, em primeiro lugar, nós diríamos que foi amoroso com os judeus, pois ele os resgatou. Mas sabem, eu olho para este versículo e eu acho, com toda a sinceridade, que Deus está a ser amoroso com os filisteus. Eu acho que Deus está a ser amoroso com os filisteus, porque se houvesse guerra entre Deus e os filisteus, quem é que acha que ia ganhar? Ainda agora destruímos a superpotência Egito. Tenho dúvida que os filisteus iriam morrer também? E Deus está a dizer assim, olha, nós vamos antes por um outro caminho. Verdade, Deus também está a ser amoroso com os judeus, cuja fé ainda devia ser pequena, e Deus tem conhecimento do tamanho da fé daquele povo e diz, olha, mesmo depois das 10 pragas, vamos levá-los por um outro caminho, não vão eles querer voltar outra vez atrás. Mas eu gostava que tu pudesses notar, gostava que vocês pudessem notar esta noite, que Deus guia, mas por vezes Ele não guia pelo caminho mais curto. Deus sempre guia pelo melhor caminho. E o melhor para o povo era que eles não voltassem atrás. Que carinho, que amor de Deus, que sabe que esta dificuldade podia acontecer, que esta tentação poderia surgir. E Deus livra-os do perigo, Deus livra-os do mal. Se repararem bem no versículo 18, nós vemos que eles estavam armados para a guerra. Mas no versículo 17, vemos que eles não estavam preparados para a batalha. E Deus poupa o seu povo dela. Deus estava a conduzir todo aquele povo por um melhor caminho, poupando-o a batalhas desnecessárias. E eu gostaria de destacar 2 ideias. A caminho da Terra Prometida, nós não temos que lutar todas as batalhas só porque temos armas e Deus é connosco. Há alturas em que nós temos esta tendência. Deus é por nós, quem será contra nós? Venha um problema, vamos batalhar. Estamos armados, vamos batalhar. Nós estamos a sair da Terra Prometida e Deus está a dizer-lhes assim, olha, vocês têm armas, eu sei isso, eu estou com vocês, mas vamos poupar-nos a esta batalha, vamos poupar-nos a esta luta. E, amados irmãos, eu gostava de destacar este princípio. Nós não temos que lutar todas as batalhas só porque Deus é por nós. Há batalhas que são desnecessárias. A segunda ideia que eu gostava que vocês dessem conta é que, por vezes, Deus leva-nos por caminhos que podem parecer lentos ou mais longos do que nós, se tivéssemos que planear a coisa, desenharíamos. Se tu julgas no teu pensamento que poderia haver uma outra maneira mais rápida, eu desafio-te a confiar em Deus, que vê do alto e sabe o que é melhor. Se é o Senhor quem está a guiar os nossos passos, segue pelo caminho que Ele está a traçar. Amados, quem vê do alto, vê melhor. E quem sabe como Deus sabe, Ele pode ter uma inteligência bem maior do que a nossa. E nós dizemos isto muito facilmente, que Deus é omnisciente, mas muitas vezes nós temos a tendência de querermos desenhar o nosso caminho. Meus queridos, quem vê do alto, vê melhor. O nosso Deus sabe tudo, sabe o que é o melhor para ti. E aqui Deus está a ser amoroso com o povo que sabia o que era o melhor para eles. E por causa disso, Deus faz o povo rodear, porque era o melhor para eles. E, amados, nem sempre o melhor é o mais rápido. Vivemos dias em que nós queremos a rapidez.
Pomos as coisas no micro-ondas, rodamos o botão, carregamos lá nos dígitozinhos e rapidamente a comida está aquecida. Eu sou do tempo em que se demorava a aquecer leite. O fervedor ia ao lume, esperávamos. Passado um bocado, lá se via uma borbulhinha, 2 borbulhinhas, e a gente dizia, bem, parece que o leite já está a ficar quente. E quando ele fervia era uma festa. Hoje em dia a gente mete 2, 3 minutos no micro-ondas, dependendo da potência que o micro-ondas tenha, e está fervido. Já deitou para fora. Já sujamos. Nós deixamos de saborear o momento da carne a assar e preferimos comprar já carne pré-assada, seja lá o que for este conceito. Batatas pré-fritas, para não demorarem tanto tempo. E Deus aqui no início, Ele está-nos a mostrar que nem sempre o mais rápido é o melhor. O meu GPS lá no carro, ele dá-nos sempre 3 opções. Eu falei sobre o meu GPS no domingo passado. O percurso mais rápido, o percurso mais curto e o percurso optimizado. E esse eu ainda não descobri o que é. Pode ser que antes de vender o carro eu venha a descobrir. Mas a minha tendência normalmente é escolher o percurso mais rápido. Mais rápido. E eu estou certo que os judeus ali, eles prefeririam o caminho mais rápido. Mas Deus está-lhes a dizer assim, não, vão pelo melhor caminho. E esta noite eu gostava de partilhar isto contigo. Se Deus te está a levar por um caminho que parece longo, se é Deus quem te está a levar, confia que estás a ir pelo melhor caminho. Não sejas rápido. Tu não precisas ser o perna longa, tu não precisas ser o primeiro a chegar. Tu queres ser aquele que vai chegar em melhores condições. O versículo 19, olhando para o texto, parece que entra aqui completamente fora do contexto. Moisés leva consigo os ossos de José. José, quando morreu, foi embalsamado. A Bíblia diz-nos isto. Ele não foi cremado. Não era um pote de cinzas que Moisés estava a levar. Moisés estava a levar mesmo um caixão. E sabem, quando nós fazemos mudanças, há alturas em que nós escolhemos o que vamos levar de uma casa para a outra e o que vamos deixar ficar para trás. Há coisas que nós diríamos, não vale a pena levar. Um caixão, vocês levariam um caixão? Vamos mudar de casa, vamos para a terra prometida, um lugar onde manda leite e mel, levemos o caixão. Porquê é que Moisés leva o caixão de José? Tantos anos depois de José ter morrido, agora porquê é que José tem que ir para a terra prometida? A verdade é que esta história começa lá em Gênesis, capítulo 50, no versículo 25, o penúltimo versículo do livro de Gênesis. José, nas últimas palavras dele que são registadas na Bíblia Sagrada, ele obriga os do seu povo a fazerem um juramento em que os seus ossos deviam ser levados quando Deus visitasse o povo. José tinha uma plena convicção, ele tinha uma fé, não era uma fezada, ele tinha mesmo uma fé. Ele acreditava, um dia Deus vai nos visitar e um dia Deus vai nos levar para a terra que Ele prometeu ao meu bisavô. Quando esse dia acontecer, por favor, vocês peguem nos meus ossos, no que sobrar de mim, e levem-me até lá. Prometam que vão cumprir isso. E eles prometeram. E agora era a altura de cumprir. Havia uma terra prometida e José, ele queria que Deus iria cumprir. Sabem, eu creio que podia fazer uma passagem sobre carregar os ossos de José durante 40 anos no deserto. Acham que era fácil encontrar um voluntário? Eu acho que devia ser a coisa mais frustrante para o empregado da funerária. Tens trabalho amanhã? Tenho. Então, os ossos de José. Pois as pessoas começam a morrer, porque vão morrer várias pessoas agora no caminho. Não, eu só trato dos ossos de José. Mas sabem, carregar os ossos de José era uma demonstração de fidelidade para quem cria na fidelidade do Senhor Deus. O escritor de Hebreus,
No capítulo 11, no versículo 22, ele diz assim: pela fé, José, próximo da sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca dos seus ossos. Aqueles ossos não apenas mostravam quão grande era a fé de José, mas mostravam também quão fiel era o Senhor nosso Deus. Mais adiante, em Josué, no capítulo 24, no versículo 32, curiosamente também o penúltimo versículo daquele livro, nós lemos que finalmente os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém. E é ali que ele está, ao que parece até aos nossos dias. Mas a verdade é que nós nem sempre paramos na história para pensar sobre os ossos de José. Mas nesta passagem, neste versículo, eu posso ver a fé de José e a fidelidade do Senhor nosso Deus. Deus cuida, Deus é fiel. O que Ele promete pode não acontecer no nosso tempo, mas se Ele promete, vai acontecer. E há alturas em que nós somos mesmo acelerados. Além de querermos o caminho curto, queremos a resposta rápida. Já não era no tempo de José. Foram 430 anos. Sabem porquê? Porque Deus tinha dito, serão 430 anos. E a sua palavra sempre se cumpre. Sempre se cumpre. Mas vamos deixar este por maior dos ossos de José e vamos voltar a nossa atenção para o êxodo daqueles que ainda estavam vivos. No versículo 20 diz-nos que eles foram de Sucote até Etã. Esta já é a segunda paragem. Em Êxodo, no capítulo 12, versículo 37, nós podemos ler que eles foram de Ramassés até Sucote, 40 quilómetros. E agora eles vão de Sucote até Etã, mais 32 quilómetros. Estamos a falar de uma viagem já de 72 quilómetros. Lembra-se quantos é que eles eram? Ainda tem mais ou menos uma ideia de quantos é que eles eram? A cidade do Porto, grande metropolitano do Porto. Agora nós já estamos a chegar a Aveiro. É mais ou menos esta a distância. Já estamos todos em Aveiro. Parece que é mesmo ali, mas já são 70 quilómetros. Uma grande multidão, todos a fazer uma grande mudança. E olhando para o versículo 17, nós entendemos que Deus conduzia ou guiava o povo, conforme a tradução que vocês têm em mão. E olhando para o versículo 21, nós observamos que o Senhor ia adiante deles. Gostava de chamar a atenção, no versículo 17, a expressão que aparece é Deus, Elohim. No versículo 21 aparece a expressão Yahweh ou Jeová, o Senhor. No nosso estudo, nós deveríamos notar o uso de diferentes nomes por parte de Moisés quando ele se referia ao Senhor Deus. Um Deus que guiava, um Senhor que ia à frente, um Deus que esperava que eles andassem de dia e de noite. Amigos, se vocês pensam que seguir Jesus Cristo é fácil, olhem para a história do povo a sair para a Terra Prometida. Há alturas em que a gente olha para a coluna de fogo e para a nuvem e pensa, mas que Deus tão cuidadoso. E é verdade. Um Deus muito cuidadoso. No deserto ele levanta uma nuvem para os guiar durante o dia. No deserto à noite ele levanta um aquecedor para os proteger durante a noite. Mas não era para eles descansarem à sombra. Não é da bananeira, no caso seria daquela coluna de nuvem. Nem era para eles ficarem aconchegadinhos ali no aquecedor. O texto diz-nos que Deus faz aquilo para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. De dia e de noite. Mas nós somos daqueles que gostam de descansar no poder de Deus. Não cantamos vou descansando porque vou implica ir, nós só dizemos eu descanso no poder de Deus. Mas o poder de Deus aqui estava-se a fazer notar para que eles pudessem ir mais depressa. E amados irmãos, há alturas em que nós pensamos que andar com Deus é não fazer nada. Caminho da Terra Prometida, nós vamos andar. Vamos andar com Deus quando Deus quer, à hora que Ele mandar. Deveria ser sempre assim. Todo o esforço para andar com Deus vale a pena. Se for de dia, que seja. Se for de noite, que seja. Mas se Deus for, que cada um de nós diga, eu quero andar com o meu Jesus. De dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Queriam algo mais delicioso do que isto? Quando o calor queima, podemos nos pôr à sombra. Quando o frio chega, podemos nos aquecer.
O nosso Deus é mesmo bom. Nuvem e fogo. Sabem? Estes dois elementos, daqui em diante, em diferentes momentos, vão representar a presença do Senhor Deus. Estes sinais, durante vários séculos, vão mostrar que Deus estava com o povo. Mas há mais uma ideia que eu gostava de destacar. A presença de Deus podia ser vista no ar. A coluna de fogo, a nuvem, ambos estariam no ar. E pelo ar, nós hoje sabemos com os aviões que é a maneira mais fácil e mais rápida de ir de um lugar para o outro. Mas Moisés faz questão de escrever que nem a nuvem nem a coluna de fogo se distanciava do povo. Não é porque o povo estava a ir rápido, era porque Deus, na sua misericórdia, esperava pelo povo. E, amados irmãos, a caminho da terra prometida, escutem com atenção. O nosso Deus é misericordioso e, podendo Ele mais do que nós podemos, por vezes Ele espera. Ele espera. Ele espera. São apenas 6 versículos. Apenas 6 versículos, mas que me ensinam tanto sobre o Senhor nosso Deus. Ele conduz pelo melhor caminho, ainda que não seja o mais curto. Ele livra-nos de voltar atrás. Ele poupa-nos de lutas desnecessárias. Ele é fiel. Ele vai à frente. Ele garante as melhores condições e Ele não se distancia de nós. A caminho da terra prometida, eu olho para estes versículos e eu digo: louvado seja o nosso Deus. Ele podia ir bem mais rápido, mas Ele espera por mim. Ele podia me levar por o caminho mais curto, mas Ele opta por me levar por o caminho melhor. Meus queridos, eu confesso, eu quero andar com este Deus. Vale a pena andar com Deus assim, não acham? Mas muitas vezes somos nós os primeiros a esquecer-nos que vale a pena andar com Deus assim. Há alturas em que a coluna está a ir e nós queremos permanecer sentados. Há alturas em que o sol, o fogo está a brilhar e nós queremos continuar a andar apesar de estar parado. Vale a pena andar com Deus assim. Mas só vale a pena andarmos com Deus assim se formos obedientes. Se formos obedientes. Se formos obedientes. Vamos com Deus? A caminho da terra prometida, meus queridos, não se metam em atalhos. Só há um caminho. Cá em baixo nós dizemos, quando nos metemos em trabalhos, metemos em trabalhos. Em atalhos, metemos em trabalhos. A caminho da terra prometida não há atalhos. É o caminho que Deus traça, à hora que Deus traça, na distância que Ele manda, quando Ele manda, tu e eu, nós devemos ir. A questão que se coloca é: estamos nós dispostos a ir? Estamos nós dispostos a confiar? Crê em Jesus, confia nele, segue-o. A Bíblia tem um versículo fantástico. Ela diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Conheces este versículo? Conheces o Deus deste versículo? Então confia mesmo nele. Segue o caminho que Ele tem traçado para ti. Obedece. Obedece. Caminho da terra prometida. Para a semana continuamos a andar. Para já sublinhamos já estas características sobre o nosso Deus. Vale a pena ir com Deus. Que Deus a todos ricamente nos possa abençoar.